saúde, uma, uma promoção uma organização dos nossos professores aqui do Departamento de Saúde Pública, da Faculdade de Ciências Agronômicas, do Departamento de Gestão e Tecnologia, e os professores dos departamentos de Filosofia da USP. Então, hoje nós estamos com o professor Toshio, que é professor titular do Departamento de Gestão e Tecnologia da Faculdade de Ciências Agronômicas, e que vai versar sobre o tema Teoria Crítica, Modernidade, Pesquisa Científica e Argumentação. Antes, o professor Aloysio quer fazer um pequeno informe sobre as duas apresentações, hoje e amanhã, e eu passo já a palavra para o professor Aloysio e logo em seguida o professor Toshio. Obrigado. Boa noite a todos. É o seguinte, nós tivemos que fazer uma pequena modificação aqui no programa. Né? Estava previsto para hoje Teoria Crítica, Modernidade, Pesquisa Científica e Argumentação. Recuperando rapidamente a discussão do primeiro enfoque sobre ciência, que foi feito pelo professor Pablo, da USP, uma ideia central que ele colocou, que é uma ideia que vamos tentar recuperar aqui, é essa ideia de que, em sendo a ciência uma prática social, o que pode garantir uma certa legitimidade, uma certa credibilidade à atividade científica é um argumento forte, ou seja, um argumento que se sustente, né? Que demonstre aquela, vamos dizer, validade intersubjetiva que o professor Pablo falou. Tá? Então, como nós temos um pequeno problema aqui de organização, tá? Em vez de trabalhar esta parte que seria uma contextualização da ciência na sociedade, tá? O professor Pablo tentou fazer uma contextualização da ciência à luz dos valores, tá? Os valores que estão na sociedade e os valores científicos. O que nós vamos tentar fazer aqui é contextualizar a atividade científica hoje na sociedade, ou seja, a que tipos de influência ela pode estar sujeita, né? Que podem, inclusive, desvirtuá-la, deformá-la. Tá? Mas, como o professor Toshio não pode, na próxima semana, nós tivemos que inverter aqui a ordem dos fatores. Tá? Então, na verdade, ele vai começar expondo uma certa prática de ciência, tá? Que está, inclusive, se generalizando e que é muito preocupante. Depois que ele fizer essa exposição, eu vou tentar, então, rapidamente colocar ideias que eu vou recuperar na próxima semana, né? Quando eu vou, então, apresentar o que estava previsto para hoje, teoria crítica, modernidade, pesquisa científica e argumentação. Eu vou, então, tentar, no final, apenas lançar que regime de produção de conhecimento está, vamos dizer, emergindo nas nossas sociedades, que está emergindo, inclusive, num plano mundial. Então, eu vou pedir para o professor Toshio apresentar. Você quer que eu introduza a questão? Não? Tá. Então, o professor Toshio vai exemplificar em cima de dois trabalhos acadêmicos, né, que foram feitos na área dos transgênicos. Tá certo? Eu gostaria de agradecer ao professor Rodolfo pelo convite, né? E nós alteramos a ordem, porque eu achei mais conveniente aproveitar as coisas que o Pablo colocou nas últimas aulas
E é uma síntese muito elaborada, tá certo? Do conceito de ciência, né? E a aula passada eu disse que eu faria uma sabatina, né? Sobre o que ele colocou. E é isso que eu vou fazer. Então, a minha palestra não vai ser uma exposição propriamente dita, mas vai ser mais um bate-papo e uma interação, tá certo? Eu gostaria que os ouvintes chegassem mais perto para ficar um bate-papo mais agradável. Se for possível, eu agradeço, para não ficar assim muito disperso, tá certo? Será que seria possível? É mais um bate-papo. Eu vou colocar algumas coisas, eu vou perguntar, tá certo? Só por causa disso, tá bom? Tá? Aproveitando que o professor Pablo colocou, então, a ciência é uma palavra mágica. Se colocou ciência, todo mundo aceita. Se você quer desmerecer alguém, você fala que é não ciência e está acabado. Né? Isso é uma coisa corriqueira. Né? Eu trouxe aqui uma análise de 2 teses, tá certo? E eu vou repassar essas teses para mostrar esse caso. Tá? Então tá aqui, ó. Né? Efeito do milho geneticamente modificado, MON 810, sobre a comunidade de insetos. Então, uma publicação desse tipo, Piracicaba, USP, Exalc, isso é ciência, tá bom? Então, vou repassar, essa é uma. Né? Repassar a outra, que é efeito do milho geneticamente modificado, Donizete, 2003, também Exalc e Piracicaba. Então, vou passar aqui. Né? Tá bom? Trouxe também algum outro material, eu já vou passar de antemão. Eu estou repassando isso aqui como prova, né? A gente fala e tem que provar, certo? Então, estou passando aqui a Lei 11.105. Algumas coisas que eu falar é da lei. Né? Se alguém duvidar que está na lei, é só consultar, certo? Eu estou pegando aqui as coisas que o Pablo falou, não é? Você tem um método, eu quero a prova, certo? Então, a prova está aqui, ó, a lei dos estrangeiros. Tenho também o parecer 11.100, aliás, 2007, sobre a liberação do milho transgênico. Então, se alguém duvidar, né, das coisas que estão escritas, também está aqui, ó, tá bom? Muito bem. Ciência é uma palavra mágica. Falou, está falado. Ninguém questiona. Tá bom? Relembrando a palestra do Pablo, eu gostaria de dizer que fazer ciência é uma coisa difícil, árdua. Tá bom? E eu fico admirado de ter esses congressos de iniciação científica que tem 500 trabalhos, 600 trabalhos, né? E as pessoas fazem em 3 meses, 2 meses. Eu fico assustado. Né? Minha universidade está cheia de gênios. Não é? Bom, vou passar para a seguinte. Isso que está aí foi extraído da palestra do Pablo. Tá? Então está lá, ciência abstrata, né? Conceitual, objetiva, explicativa, tem problema, hipótese, teoria, prova, previsão e vai por aí afora, né? Imparcialidade, neutralidade,
Tá bom? É. E tem uma porção de regras, regras experimentais, regras estatísticas, regras de controle, de padronização e por aí vai afora. Né? Só para se ter uma ideia da complexidade da ciência, né? Eu vou usar o termo conceitual. Então eu vou perguntar aqui, ó. Como que é seu nome? Pedro. O que é massa, Pedro? Quantidade de matéria no corpo. É um conceito? Conceito. O que passa na sua cabeça quando você fala isso? Ah, uma balança? Balança mede massa? Mede peso. E massa? E que é massa? Consegue indiretamente através do peso, tá certo? Eu já quero saber a massa. Ah, então é um conceito abstrato, teórico, não é isso? Que eu suponho que existe. Suponho, não é isso? Aí esse está o problema da ciência. Bom, podemos falar de outros conceitos, como gen, não é isso? Vai por aí afora. E tem um outro da área de vocês. O que é vida? O que é vida? É um conceito também, não é? É um conceito também. Pode repetir mais não? Pode vir. Pode falar. A vida é um equilíbrio dinâmico entre processos construtivos e destrutivos do organismo. Tá bom você? A definição? Então, eu estou mostrando isso para dizer que os conceitos são coisas abstratas. Não pode pegar, não pode ver, não pode sentir. Então, e ciência é isso. Tá? Muito bem. Eu não vou falar de todos, tá certo? Que o Pablo já falou. Faça o seguinte. Né? Agora nós vamos a ciência e o mundo social. Eu tenho um argumento que pode ser baseado na prova ou na autoridade. Na autoridade. Tá? Só para colocar um exemplo da área de vocês, né? Os procedimentos médicos, né? A conduta de alguma terapia, geralmente está baseada num argumento de prova ou de autoridade? Por prova, porque de alguma forma a gente está pegando um conhecimento que foi comprovado e causa que a gente atinge o nosso objetivo com o menos de dano possível para aquela determinada situação. E de autoridade também, porque embora a gente tenha alguns protocolos que assim, existe alguma evidência que a gente possa estar utilizando, a gente não é barrado pela lei, porque ainda tem essa dúvida. Agora eu pergunto. O aluno, ao receber esse protocolo, verifica se aquilo está de fato provado ou não? Então, é da autoridade. Claro? Se eu aceito, eu estou aceitando da autoridade. Eu não estou aceitando a prova. Não estou dizendo que não existe a prova. Eu apenas não fui confirmá-la. Claro? É da autoridade. Agora vamos falar do mundo social. Nós estamos num mundo social que tem poder, política, religião, grupos, valores, certo? Tem nós mesmos, as nossas ambiguidades, as nossas inseguranças, certo? Então é nesse mundo que nós vamos fazer ciência, tá?
Eu gostaria de lembrar que as coisas do Pablo estão neste mundo. Neste mundo. Bom? Seguinte. Ciência e pesquisa. Então eu disse que ia fazer uma sabatina, né? Então a sabatina vai começar agora. Vamos? Que método você usa para fazer pesquisa ou ciência? Isso que eu quero saber. Né? Como e onde aprendeu? O problema de pesquisa, ou seja, o seu problema de pesquisa é explícito ou está explícito? A sua hipótese está explícita? Né? As hipóteses H0 e HA são explícitas? Eu fazer pesquisa, eu preciso ter tudo isso. E lá no finalzinho, eu aproveitei as palavras de uma professora que veio aula passada, e ela disse, né? Você tortura os dados? Foi isso que ela falou? A gente tortura os dados, né? Então eu quero saber se vocês fazem isso. Bom, então vamos começar aqui pela frente. Não? Quem faz pesquisa? Método. Utilizo alguns métodos microscópicos, são métodos de análise. Onde eu aprendi? Eu aprendi aqui na escola. Na escola. Isso, na universidade. Geralmente os problemas são explícitos, são objetivos, tem hipótese, racional, imparcial, a gente procura ser. Procura ser. Procura Agora ser. pergunta, você é imparcial? Eu concordo com o Pablo, né? Há uma procura de ser o máximo, né? Você tortura os dados? Eu só não... Torturar quer dizer, isso não deu certo, então vamos pegar outra tabela. Vamos esconder esses dados. Isso que é torturar, né? Certo? Isso que eu quero saber. Não. Não? Quem mais faz pesquisa aqui? Quem é que fez algum trabalho? Bom, método, a gente usa método indutivo, a partir das especificações que a gente chega para extrair generalizações possíveis dos ambientes, dos seres vivos de forma geral. A gente aprendeu no próprio laboratório, com orientador. O problema de pesquisa explícito, creio que sim. Creio. Você tem hipótese de pesquisa? Depende da pesquisa que você está fazendo. Nem todas necessitam de uma hipótese. Às vezes pode ser uma pesquisa descritiva. Sim, a descritiva. Mesmo a descritiva. Você é obrigado a fazer, se você precisar pedir auxílio financeiro, você tem que por hipótese, mesmo que não seja racional. Você tem hipóteses estatística H0 e H? Sim, Tem? sim, você trabalha com a H0. Eu tenho observado o seguinte, as teses, os trabalhos, geralmente tem umas 10, 20, 30 conclusões, ou 20 tabelas. 20 tabelas significa 20 hipóteses H0 e HA. Você faz as 20? Nem usa tudo. Então por que faz 20 tabelas? Porque as pessoas se preocupam muito com a quantidade de páginas em vez da qualidade do estudo. Muito bem, muito bem. E da onde vem isso? Por que eu preciso de 20 tabelas? Por que eu preciso? Falta objetividade. Você não sabe o que quer, então vamos pegar uma porção de coisas. Certo? Vamos pegar uma outra pessoa aqui. Quem é que mais fez pesquisa? Ou fez ou está fazendo? Ou vai fazer? Ninguém? Então eu pergunto assim. O que é um nível de significância? De significância, eu vou colocar o teste a 5% ou 10%, não é isso?
Pergunta. O teste é unilateral ou bilateral? Depende do quê? Depende da hipótese estatística. Certo? Se eu não definir a hipótese estatística H0 e HA, não dá para saber se é unilateral ou bilateral. Então, eu estou mostrando isso, que é difícil fazer pesquisa. Se você quiser fazer uma pesquisa científica nos padrões, vai ser difícil. Vai ser difícil. Tá? Agora nós vamos passar a análise das teses. Feito isso, nós vamos passar a análise dos trabalhos. Certo? Tudo bem? Podemos continuar? Tá. Então, a outra. Então, eu vou fazer uma citação aqui, ó, né? É do Kempler. Ele diz: a linguagem sempre revela o que uma pessoa tem dentro de si e deseja encobrir de si ou dos outros, o que conserva inconscientemente. Esse também é, sem dúvida, o significado da frase: o estilo é o homem. Uma pessoa pode fazer declarações mentirosas, mas o estilo deixará as mentiras expressas. Certo? Eu só trocaria aí a mentira por falsa, tá certo? Porque mentira é uma coisa assim muito mais forte, né? Tá bom? Então, só trocaria ali por falsa, tá bom? Tá? A seguinte. A lei que eu passei aí diz o seguinte: a CTN-Bio deverá acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico. Aí está a palavra mágica. Então, se passou pela CNT-Bio, que é científica, está aprovado. Então, por isso que eu disse que é uma palavra mágica. Né? Artigo 11. A CTN-Bio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica e notória atuação e saber científico. Está aí de novo científico. Então, passou pela CTN-Bio, é científico. Certo? Ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Vamos. A seguinte. Parecer técnico 1100, que liberou o milho transgênico MON 810. Então, o parecer diz o seguinte: as críticas, questionamentos e alegações protocoladas por pessoas ou organizações que discutem a liberação desta variedade transgênica são, em sua maioria, baseadas em notícias de jornais. Ou seja, notícias de jornais não servem, né? Notícias de jornais não prova nada. É isso que está dizendo. Tá? Ou endereços eletrônicos e organizações não científicas. Está aí, ó. Quando você quer denegrir, é só colocar não científico que está feito. Isso não parecer da CTN-Bio, hein? Tá bom? Parecer da CTN-Bio. Né? Não apresentando fundamento científico. Se alguém duvidar, pode ir lá na página 17. Às vezes a página mudou porque na hora de imprimir ela muda a paginação, mas deve estar perto da página 17. Bom? A próxima. A conclusão. Diante do exposto e considerando os critérios de análise de riscos de matérias-primas geneticamente modificadas, é possível concluir que o milho Guardian, derivado da linhagem MON 810, é tão seguro quanto seu equivalente convencional. Só devo fazer um parênteses aqui. O milho MON 810 é um milho transgênico desenvolvido para combater a lagarta do milho, certo? Então é um milho parecido com o outro, só que a lagarta come as folhas do milho e morre, certo? Esse é o milho MON 810. Bom? Então eu gostaria que vocês opinassem sobre essa proposição. Bom? Será que ela é verdadeira? Será que ela é falsa?
Será que é possível tirar uma conclusão dessa magnitude? É isso que eu quero saber. Alguém se habilita? É tanto quanto, é tão seguro quanto. Eu acho mentira. Eu duvido. Mas isso é da CNTBio, mas eu quero a prova, por quê? Quero a prova, sem prova é mentira por mentira, né? Vamos ver o que ele provou então? Então vamos às provas. Não, eu acho que isso é apenas uma afirmação. Sim. Ele não provou o que ele está dizendo. Então vamos às provas. Vamos às provas. Seguinte. Não dá para falar de tudo, tá bom? Não dá para falar de tudo. Então lá. Aspectos ambientais. Duas teses de doutorado, essas que eu passei, tá bom? Analisaram os possíveis impactos causados pelo milho MON 810 sobre os diferentes grupos taxonômicos representativos da biodiversidade de agrossistema brasileiro. Pergunta essa expressão, olha. Biodiversidade de agrossistema brasileiro. Essa é uma palavra, um conceito muito amplo. Imenso. Será que em uma vida dava para estudar isso? Não dava. Bom, então, é um conceito muito amplo. Vou repetir. Biodiversidade de agrossistemas brasileiros. Bom, será que duas teses dá para fazer isso? Não dá. Não dá. Bom, depois nós vamos nos objetivos, tá certo? Mas vamos ficar por aqui, ó. Né? Onde o plantio de milho é realizado. A principal conclusão foi do que o milho MON 810 não causa impacto negativo sobre a comunidade de insetos avaliada. Sobre essa segunda parte, a principal, é uma proposição objetiva ou subjetiva? Subjetiva? Por que ela é subjetiva? Negativa. Tive a curiosidade de verificar no parecer, não há nenhum lugar conceituado negativo. Bom, se não está conceituado, ela é subjetiva. Bom? O que mais? Hã? Ah, isso também é um problema. Então se eu falar assim, eu tenho tudo. O que você acha que eu sou? Rico ou pobre? Eu tenho nada. Sou rico ou pobre? Eu não tenho nada. Então, olha, fazer ciência é um problema, porque a linguagem comum não serve. Muito, muito importante sua observação, não tinha reparado nisso, tá bom? Se a gente for analisar, tem muito mais coisas, hein? Tem muito mais coisas. Oi? Pode falar. Eu entendi com essa afirmação aí em cima, que ele está usando o argumento da autoridade. Isso. Então, se ele está falando, porque o fulano falou, então ele não pode falar se é positivo ou negativo baseado no que o outro disse. Tem que ser a comunidade inteira para aceitar esse resultado que ele deu. Mas agora só vou pular um pouco. Depois eu volto aqui, eu vou pular. Eu vou pular aqui um pouco só para. Agora, eu gosto muito da prova. Falou, prove, né? Tem que provar. Então eu fui na Frisa. Isso que ele tirou está da tese da Frisa. Então está na. Você vai no slide. Vinte. Vai no 20. Pode ir passando. 12. Não, 20, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos ver o que a Frisas falou? Então, vamos ver. O milho geneticamente modificado não apresentou efeito sobre a comunidade de insetos. É diferente do anterior?
É muito diferente ou não? Muito diferente. A douta comissão teve a ousadia de colocar um termo negativo. Certo? Que não tinha aí. Vamos analisar essa proposição? O milho geneticamente modificado não apresentou efeito sobre a comunidade de insetos. Se ele não apresentou efeito sobre a comunidade de insetos, ele combate a lagarta do milho? Não. Não combate a lagarta do milho. Não é isso? Ou estou enganado? É isso? Bom, se ele não causa efeito sobre a lagarta, o que esse milho faz? Nada. Não faz nada. Não, ó. Sobre a comunidade de insetos. A comunidade de insetos é um termo muito amplo. Está falando de todos. É isso? Todos. Meu Deus do céu. Será que eu estou louco? Mas é uma tese de doutorado. Passou a tese de doutorado. Possivelmente com louvor e honra, né? Pergunto, por que passa essas coisas? Isso é ciência? Volta, Rodolfo, volta lá para... Nós estávamos na... Ou... Aí diz, ó, as pessoas podem falar assim, o Toshio é muito semântico, né? A principal conclusão foi que o milho não causa. Não causa significa, não causa nem hoje, nem amanhã, nem depois. Na proposição de Frisas não era assim. Não observou, não causou. Será que é muito diferente? É muito diferente. Uma é afirmativa. Então eu gostaria aqui de lembrar as palavras de Kepler, né? Que as pessoas vão mudando as frases, vão mudando gradativamente as frases e nós acabamos aceitando. E é isso que está acontecendo. Ela disse, não apresentou, é que não causa. Bom, eu vou deixar aqui agora aberto, porque eu tenho tem mais de 30 slides. Se alguém falar assim, você escolheu só alguns aí. Bom, tá? Então eu vou deixar aí aberto aqui para vocês perguntarem, discutir, certo? Se quiser eu apresento mais fatos. Bom? Aberta a discussão. Mostrando aqui, por exemplo, nesses trabalhos, tem vários erros, mas eu acho que o legal é isso, que a gente consegue ter espírito crítico para justamente ver essas falhas, a gente consegue, pelo menos discernir se a gente vai acatar ou não essa informação, se ela é confiável ou não. Eu acho que é isso que diferencia um pouco a ciência de alguma outra coisa, sabe? Porque a ciência, pelo menos, ela dá margem a essa discussão. Agora, outras coisas são muito mais impostas, não sei, pelo menos é isso que eu tenho. A CNTBio seguiu os rigores científicos, a banca seguiu? Seguiu. Não foi neutra. É isso? Não foi neutra. O preparo de ciência está aí meio capengante, tá certo? Né?
por aqui. Então, vou apresentar um outro aqui. Ó. Vamos lá. A CNTBio disse que as duas teses foram na área de meio ambiente. Bom, vai na 12. Na 12. Avaliar o efeito do milho geneticamente modificado. A lagarta chama-se Podóptera frugiperda. Bem como avaliar a interação tritófica, milho, MON 810, Podóptera frugiperda e parasitóide do ovo. Essa é uma tese de meio ambiente. Avaliar a relação entre milho, a lagarta, é isso? E parasitoides de ovos de tricograma. É meio ambiente isso? É uma comunidade de insetos ou é muito restrito? É muito restrito. Muito restrito. Totalmente. Mas isso não é um defeito. Isso é um efeito devastador. Bom, devastador. Ele não estudou meio ambiente. Como o Pablo disse, ele fez um experimento pontual, não é isso? Pontual. Muito longe do contexto geral. Podemos ver outro? Agora eu vou colocar aqui um metodológico, tá bom? Vai no 22. 22. A Frisas usa uma coisa chamada análise de agrupamentos. Ela usa uma coisa chamada análise de agrupamento. Análise de agrupamento nada mais é que pegar os grupos e agrupá-los 2 a 2. Certo? Se eu tiver 4 pessoas, eu posso agrupar 2, depois eu agrupo esses 2 juntos, não é? Isso chama análise de agrupamento. Na sua tese, ela tinha 3 grupos ou 3 tratamentos. O milho transgênico, um tratamento, esse CCI é um tratamento com inseticidas, plantio de milho comum com inseticidas, e outro plantio de milho comum sem inseticidas. São 3 grupos. Se eu usar análise de agrupamentos, eu vou juntar 2 e 1, depois esses com 2 e com 1. É isso? Formam grupos ou não? Formam grupos, né? No mínimo 2. Se formam no mínimo 2, podem os tratamentos ser equivalentes? Equivalente seria um igual ao outro, igual ao outro. É isso? Dá para, na análise de agrupamento, juntar os 3 de uma vez só? Não dá. Não dá para fazer isso. E ela põe um gráfico, 2 tratamentos juntos e um separado, e diz que eles são idênticos ou parecidos. Está completamente errado. Certo? Aí não é nem questão de valor, né? Nem questão de valor. Peguemos outro. Só para você ter uma ideia, essa tese tem uma tabela que tem aproximadamente umas 30 páginas. Se não me engano, 30 páginas, é isso? É uma tese amostral e, portanto, exige estatística. Essa tabela não tem estatística. Se não tem estatística, ela está comprometida. Está comprometida. Bom, se alguém duvidar que eu estou falando, é só pegar a tese, ver a tabela 2 e a tabela 3. Certo? Só pegar a tabela 2 e a tabela 3.
não sei se deu para todo mundo ver aí também, engraçado, aqui na tese, fala que tiveram apoio financeiro da Monsanto também, né? Para produzir. Então nós vamos lá no finalzinho. Vamos lá no final. Bem no final. Olha lá. Agradecimento. Vai na anterior. Então vamos voltar à questão da neutralidade e imparcialidade, não é isso? Que o Pablo falou. Agora, vai na seguinte. Muito bem. Até ali, não se sabe se o Fernandes trabalha ou não trabalha na Monsanto, não é? Agora vamos ver aí, ó. Estudo apresentado no Congresso, tal. Fernandes, Departamento de Tecnologia da Monsanto. Ele trabalha na Monsanto. Trabalha na Monsanto. Vai na outra. Eu vou colocar aqui uma coisa do direito, né? No direito tem uma figura chamada contraditário, né? Em um processo, uma das partes pode pedir a contradita da testemunha apresentada pelo oponente, face o seu grau de intimidade com o mesmo ou por interesse na solução do litígio. Então, a Monsanto está pedindo a liberação do milho, é isso? E usa como argumento, como testemunha, duas teses, certo? Teses financiadas por ela mesma. Por ela mesma. Certo? Hã? Bom, aí é uma outra questão, né? A universidade se prestar a fazer uma tese com este padrão. Não estou nem questionando o financiamento, né? Certo? Estou questionando o financiamento. Essa tese está na internet. A tese. Mas a tese foi publicada numa revista científica? Não sei se foi publicado. Provavelmente não. Bom, eu não duvido. Eu não duvido. Não duvido. Mas foi uma revista internacional boa. Como é que é o seu nome? Caroline disse assim, olha, se esse trabalho for mandado com uma publicação boa, não passa pelo revisor. Olha, eu duvido. Acho que o revisor não vai olhar isso. Eu acho que tem muito mais erros nas revistas científicas do que parece. Mas que tem. Tem muito erro. Aliás, maior parte dos trabalhos tem problemas metodológicos. Tem problemas metodológicos. E isso não é uma tradição de hoje. Essa não é uma tradição de hoje. Alguém lembra do trabalho de Pasteur ou não? Pasteur tinha segurança ao publicar os resultados? Não tinha. Ele foi impelido a publicar os seus resultados por uma questão de Estado. E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês que fazer ciência não é fácil. Não é fácil. Tá? Eu dou aula lá no meu curso de metodologia no Lajeado. Eu sempre peço para os alunos fazerem um trabalho de pesquisa, trabalho fictício. Então, você vai bolar o título, o objetivo, o método,
Você não precisa fazer o experimento, você inventa os resultados, só que todas as partes têm que ser coerentes, certo? Tem que ser coerentes. Aí eu conto para ele uma história assim, olha, ontem fui ao cinema e gostei muito da macarronada. Ah, o Toshio tá louco. O Toshio tá louco. Mas por que eu tô louco? Ah, porque no cinema não tem macarronada. Será que foi isso que a CTNBio fez aqui? Será que tinha 2 trabalhos de meio ambiente? Não tinha 2 trabalhos de meio ambiente, mas estava escrito. Quando a gente fala assim, eu fui no cinema e gostei da macarronada, isso parece aos nossos ouvidos uma aberração. Mas quando está escondido na tese, ela não aparece. Mas foi isso que a CNTBio fez. 2 trabalhos de meio ambiente, que não é de meio ambiente. Quando eu peço para os alunos fazerem isso, isso é fácil, professor. Eu devolvo o trabalho umas 10 vezes. Porque o título não bate com os resultados. A metodologia não bate com os resultados. Certo? A conclusão não bate com os resultados. Será que existe isso? A conclusão não bater com os resultados? Então vamos ver aqui. Você passa lá para mim. A 13. 13. A conclusão 10. Conclusão 10. As características da postura de Spodophyta frugipera no milho geneticamente modificado e convencional, com relação ao número, tamanho e número, são semelhantes. Essa é a conclusão. Todavia, na página 134, ele diz o seguinte: numericamente, houve maior quantidade de postura no milho MON 810. Se der mais no MON 810, significa que ela foi mais postura, portanto, vai... Dúvida, Angelina? Do que no milho convencional. Eu pus por minha... Acho que estava no texto. 68 e 30. Tá bom? Respectivamente. Agora veio uma explicação. Muito provavelmente isso tinha ocorrido devido à maior proximidade da parcela do milho MON 810 com outros cultivos de milho. O que ele está dizendo do seu experimento? Foi mal feito. É isso que ele disse. Então, essa tese não tem refutabilidade. O que é refutabilidade? Se der um resultado, vai ser conclusão A. Se der outro resultado, vai ser conclusão B. Deu resultado B, mas eu digo que não vale. Isso é irrefutável. Sempre vai dar o resultado que eu quero. Isso aí chama-se cozinhar os dados, não é? Eu vou torturar os dados, como disse a nossa amiga semana passada. Estou torturando os dados. Certo? Tem mais exemplos. Para por aqui ou não? Para. Ele manda no dinheiro e fica acabado. O Pablo disse, né, que recebeu uns recursos da FAPESP, não foi isso que ele falou? Porque de tanto ele falar, a FAPESP resolveu lhe dar o dinheiro, porque aí ele fica mais sossegado, ou fica sobre... Eles pelo menos sabem o que estão falando. Certo? Só para... A questão dele, eu acho importante, né, para discutir.
o que tem ocorrido, esse exemplo mostra bem, né? É uma politização da atividade científica. Né? Por que ocorre isso? Ocorre porque, digamos, dos anos 70, 80 para cá, com, inclusive, a retirada do próprio papel do Estado, né, como regulador da atividade científica, foi havendo uma polarização entre, de um lado, esses projetos que estão ligados, sobretudo, a interesses empresariais, grandes empresas, né? E, de outro lado, movimentos que se opõem a isso. Tá? Então, a politização significa o quê? Significa controvérsias, conflitos. O que ocorre normalmente com esse tipo de configuração? Existe, por exemplo, e é o que estava mencionado lá nos artigos do jornal, né? Existe um tipo de expertise com relação a isso, independente, ou seja, que procura e que busca uma certa imparcialidade e que vem de grupos na sociedade. É claro que o que os cientistas tentam fazer? Os cientistas que estão comprometidos com esse tipo de pessoas, desvalorizar e dizer que não é científico. Agora, me desculpe, o argumento, como mostra esse tipo de trabalho deles, né? Pelo menos uma boa parte, de todos, também não é científico. Né? Então, na verdade, o que precisa ser realmente pensado é como que, vamos dizer, não bloqueemos a atividade científica, mas, ao mesmo tempo, a sociedade tem algum tipo de interferência com relação a para que os produtos da ciência, as descobertas, as inovações, para que elas vão ser utilizadas. Né? Então, por exemplo, a quem beneficia o milho NOM 810? Né? Sobretudo, nesse caso, a Monsanto. Né? Porque, aparentemente, não existe nada que justifique a transição do milho convencional para ele. Claro que existe toda uma pressão política e econômica para que isso aconteça. Só que há uma articulação, e esse é o problema que o vai colocar, né, entre os interesses políticos e econômicos que fluem para isso, porque isso, numa sociedade de mercado, acrescenta desenvolvimento, crescimento econômico e tal. Então, via de regra, os governos também estão um pouco comprometidos com esse movimento, porque eles dependem da arrecadação de impostos, que, por sua vez, depende da atividade econômica. Então, o quadro é muito complexo e eu acho que só os movimentos da sociedade podem trazer algum tipo de crítica e não aceitação. Tá? Então, vocês têm na área médica, né, por exemplo, uma série de controvérsias, como o caso das células e outras, né? Ou o caso das pessoas poderem comprar, escolher a sua descendência, né? E comprar no mercado procedimentos para finalizar um tipo de descendência, ou seja, escolher as características dos filhos e tal. Né? Ora, isso é uma coisa extremamente perigosa nesse tipo. Então, só, eu acho, na atual configuração, talvez só os movimentos da sociedade organizados, né, cidadãos, consumidores, que evitam comer determinada coisa, ou fazem pressão para que determinado uso científico não seja permitido, né, porque pode trazer danos à sociedade, pode trazer danos ao direito, à pessoa e tal. Eu acho que só por aí que pode haver algum tipo de oposição. Porque há um comprometimento com, por exemplo, a oposição da CTN-Bio, agora mudou um pouco, mas ela era francamente, vamos dizer, favorecia as pessoas que faziam pesquisa na área. E, portanto, tinham interesse em fazer aquilo
que elas deveriam regular, né, em proveito da sociedade, não em proveito próprio. O senhor citou há pouco do livro de Kant, né? Também eu já li, tem outra forma que a gente sabe que essas grandes mudanças ocorrem de conflitos, guerras, revoluções, então existem saídas, mas essas saídas, o que a gente vê, elas vão ocorrer ou na morte, quando eu falou, mas existem as coisas que mudam sim, né? Mas são nos grandes conflitos que a gente conhece. Só completando aqui, eu gostaria de lembrar que tudo que nós aprendemos hoje, amanhã pode ser tudo ir por água abaixo. Certo? Nós estamos baseados no conceito de massa, né? Medicamento é massa, né? Tantas gramas, né? Então isso pode, não estou dizendo que vá, pode ir tudo por água abaixo. Certo? Pode ir. Eu gostaria de falar uma outra coisa aqui, e vocês vão se defrontar muito, que é o problema das técnicas de pesquisa. Toda vez que aparece um modelo estatístico novo, as pessoas ficam empolgadas. Agora apareceu lá a análise de componentes principais e eu vou usar. E dá um jeito de colocar na tese. Que aí isso dá um status de tese de científico, né? Então eu vou pedir para colocar o slide 24. 24. Aí a Frisa faz uma análise usando os componentes principais e diz o seguinte: a projeção dos tratamentos no espaço dos dois componentes principais mostrou a não formação de grupos, ou seja, uma superposição quase completa dos tratamentos em função das espécies avaliadas. Eu vou dar uma explicação bem rápida de componentes principais. O que ela fez? Ela fez um levantamento dos insetos lá em Barretos, não é isso? São mais de 100. Certo? Então, a rigor, eu podia fazer 100 análises, um para cada inseto. Ou então, somar todos os insetos e fazer uma análise. Também não é muito certo, porque são insetos diferentes. Aí inventaram uma coisa chamada análise de agrupamento. O que é análise de agrupamento? É pegar todos os insetos, tá certo? Juntá-los, em vez de ser 130 insetos, eu vou transformá-los num fator, ou um, ou dois, ou até 130 fatores. Mas geralmente eu pego 2 fatores. Então, na verdade, é uma média dos 130 por uma variável e por outra variável. Tá bom? Pergunta: será que isso dá para separar um tratamento com inseticida? Ah, não dá. Mas ela fez isso. E os resultados estão aí na 25. Ela diz que é uma superposição quase completa. Será que está uma superposição? Uma que não está. Outra é o seguinte: cada conjunto de 3 é numa data. Certo? Se não me engano, não sei se é semana ou 15 dias, né? Só que esses pontos não estão separados por semanas. Tá bom? Se não estão separados por semanas, não dá para comparar. Tá claro? Tem que pegar todos os tratamentos numa dada semana, semana seguinte e assim por diante. E não está. Olha lá. Tá bom? Uma que não está sobreposto e outra que não está separado por data. Teria que ser separado por data. Então esse é o perigo se usar tecnologias, né? Ou método que aparece no mundo e a gente quer enfiar na tese para dar o caráter científico. E é isso que dá. Aqui, ó. Então tem o componente principal 1, componente principal 2. O componente principal 1 seria uma média de todos os insetos, depois tira uma média de todos os insetos e coloco junto.
Então, isso é uma das bobagens que ocorre na pesquisa científica, tá certo? Análise de componentes. Eu sou contra o método. O problema é você usar onde não deve. E isso está cheio, está cheio, está cheio. Tá? Deixo a palavra livre. É uma pena que a docente falou que tortura os dados e não esteja presente para explicar a tortura dos dados, né? Gostaria muito que ela explicasse. Será que esse problema aparece na medicina? Recente também as regulamentações, mas a indústria farmacêutica procede com experimentos sobre seres humanos, né? A partir de fases de experimento e que utiliza de métodos estatísticos, de análise, mas levando em conta o organismo humano. Que eu acho que não sei se mais complexo, talvez, do que os organismos vegetais ou animais. Né? Mas tem que passar pela fase de animal, pela fase da pesquisa clínica. Passa antes por fases em laboratório, depois fase animal, depois experimentos humanos. Mas certamente valores estão envolvidos no tipo da pesquisa e tal, mas isso não significa também que uma certa droga possa não vir em colaboração com o progresso científico, por exemplo, diabetes ou qualquer outra doença, mas também doenças são catalogadas também à vontade das indústrias farmacêuticas. Bom, continua aberto. Eu só queria acrescentar que num quadro desse a importância de todo cientista ter uma base estatística. E sem uma base estatística, você apenas vê uma técnica nova, acha o máximo e aplica. Antes de você aplicar uma técnica nova, você tem que fazer um tratamento, você tem que ver se a comunidade científica da sua área está usando para aquilo que você está tentando aplicar. E isso muitas pessoas não fazem, eles pegam de outros análises e acham que está. Gostaria de lembrar que com o computador facilitou muito a vida, mas também virou uma máquina de erros. Uma máquina de erros. Você coloca os dados de um lado e os resultados saem do outro. E sai cada bobagem que vocês não imaginam. Entendeu? Ele faz o que você mandar. Se você mandou coisa errada, ele faz. Certo? Esse é o caso aí. Então, por isso que eu disse, olha, fazer pesquisa é problemático. Fazer publicação é uma coisa. Ah, eu tenho 300 publicações. Não. Aliás, ontem saiu no jornal um comentário sobre ciência, que o Brasil está entre os principais produtores de ciência, porque o número de publicações tem crescido fantasticamente. É isso que tem crescido. É isso que tem crescido. Tá? Isso. E o pior é que mesmo a quantitativa, se pelo menos seguisse os padrões, não é isso? Que eles se propuseram a seguir, estava bom. Né?
Nem os padrões que eles estabeleceram não é seguido. Tá? Não é seguido. Antes de vir para cá, a semana passada, eu tive a curiosidade de ver alguns trabalhos de medicina. Né? Em geral, os objetivos são muito vagos. Objetivos parecidos com este. Estudar o efeito do milho na comunidade de insetos. Olha, com esse objetivo, não se vai chegar a lugar nenhum. Ele é muito amplo. É muito geral. Certo? Então, na aula anterior eu perguntei, como é que a gente aprende a fazer ciência? E geral aprende por imitação. Então, se a gente imitar essas teses que estão por aí, é isso que vai sair. É isso que vai sair. Bom. O ano passado eu falei aqui de uma tese, né? Não sei se alguém esteve aqui no ano passado. Que é uma tese também de Piracicaba, que ele faz o seguinte experimento. Ele pega um conjunto de sementes, ele pega um conjunto de sementes deste ano, sementes para vender, não é isso? E tem aqui um outro conjunto de sementes do ano passado, não conseguiram vender e sobrou. Essa semente aqui é mais barata porque ela perdeu o poder germinativo. Ficou mais velha. Se poderia vendê-la simplesmente por preço mais barato, não teria problema nenhum. Ele teve o trabalho de fazer o experimento, juntando as duas sementes, juntou as duas, misturou, plantou e concluiu que se você misturar até 10% da semente velha com a nova, não faz diferença. Tá certo isso? Ou seja, as 10% ficaram novas. Será que ficou novas? Será que ficaram? Ou o teste simplesmente não foi capaz de provar? O teste não foi capaz de provar. Isso que ele fez. É uma tese de livre docência. Certo? Vou misturar sementes velhas com novas e eu posso vender, que não tem problema. Isto é uma apologia à fraude. É uma apologia à fraude? Apologia à fraude. Certo? E vai por aí afora. Tá? Vou parar por aqui, senão vocês vão desistir de ciência, né? Vocês vão, não vou fazer mais ciência, que o Toshio veio aqui e acabou. Ou seja, não fazer esses erros é importante, certo? Oi? Faço pesquisa, mas assim, só o que o senhor está contando, falando, né, expondo, como que uma instituição como a Exalc, né, no caso dessa tese, ela aprova uma tese dessa? Docente? Conta pra gente o seu dia a dia. Conta pra gente o seu dia a dia. Será que sobra tempo? Fala assim, hoje eu vou ficar em casa, assim. Hoje eu vou pegar aquela tese lá, vou ler, reler, arriscar, corrigir. Eu concordo com o Toshio, só que eu também, eu não sei, né, Toshio, eu ia perguntar, a minha visão, né, que apesar dos pesares, né, nós precisamos cuidar da formação, né, e essa é a nossa função. Né? Então, é um caso agora que você está dizendo, né, porque a gente tem que saber dessas coisas, né? E realmente, há pouco tempo, o CNPq divulgou que 51% das teses eram jogadas no lixo, né? Não chegavam, então é dinheiro público, né? Então, são coisas sérias que acontecem, mas
parece que eu vejo assim que eu estou tendo mais consciência, amadurecendo, e é isso que a gente pode contribuir na formação. Então eu vejo que há um caminho longo, né? Então, existe, tudo isso existe, mas a gente tem que ver o lado positivo da moeda, né? Eu vejo que são problemas seríssimos, mas a gente tem que partilhar disso e melhorar, né? Porque senão também eu fico pensando na educação. Hoje, atualmente eu fico pensando o que fazer com a nossa educação, né? Então, também apresentar propostas é algo cruel, né? Cruel. Então, é complicado, mas faz parte, né? Isso tudo que foi dito existe, mas eu acho que a gente nós temos que focar no que existe de bom, né? Talvez seja um dos caminhos. Sobre a atividade do dia a dia, porque em geral o docente não tem tempo de ler a tese. Ler significa, eu vou perder 2, 3, 4 dias, 5 dias para ler. Ler significa, ele falou, vou na tabela verificar. Falou, vou verificar. Né? E isso é um trabalho árduo. Né? Pegar a tese de cabo a rabo, verificar se ela tem coerência. Dá muito trabalho. Poucos têm tempo para fazer isso. Poucos têm tempo para fazer isso. Ele fez, está certo, e vai passando. Tá? Então, a minha explicação para isso é que todo mundo se exime. Porque não tem tempo, porque tem outras coisas para fazer, certo? Fazer uma orientação bem feita é difícil. Tá? Esse trabalho que eu tenho feito, eu fiz porque eu tive um orientador no meu mestrado, que eu mandava as coisas, e ele rabiscava inteirinho. Até o português. Rabiscava, tá errado. Se precisar fazer as coisas, ele fazia. Ver tal livro, tal coisa. Mas era inteirinho rabiscado. Os seus dados não conferem, favor conferir. A sua tabela está errada. Então fica inteirinho rabiscado. Então, à medida que a gente observa um texto rabiscado, é que ele foi lido. Se não foi rabiscado, ele deu começo, fim e acabou. Tá? E isso é geral. É geral. Tá? Uns poucos que dedicam e têm tempo fazem isso, mas é difícil. É difícil porque dá trabalho. Tá? E o CNPq, a CAPES quer produtividade, então vai produtividade. Você tem que publicar tantos artigos e publica. É isso. Né? É isso. Continua livre. Você acha que esses problemas também ocorrem nas pesquisas nos países europeus e americanos, por exemplo? Eu acho que acontece sim, porque do mesmo jeito que aqui tem gente desonesta, lá também deve ter. Nenhum país também ele fica a par das expressões, né, políticas, interesses políticos, financeiros, toda essa cobrança também. Cobrança nem se Especialmente aqueles países que são mais prezados por dinheiro, né? Países que têm uma sede econômica maior, com certeza eles são muito piores do que nós. Porque a gente, como sendo um país em desenvolvimento, teoricamente a gente é jogado de lado para a gente tenta ser o mais certinho possível para poder entrar no mundo do Brasil. Aí quando a gente entra lá, a gente vê que coisa não é bem assim. Então, todos esses modelos de pesquisas, na verdade, são modelos importados. São modelos copiados. Certo? Já vieram da origem com problemas. Tá? Com problemas. Tá? Então, toda vez que surgir um pacote estatístico aí, né, tome cuidado. Tome cuidado.
Porque você não sabe que conta que ele faz. Ele faz as contas. Aí você não sabe que conta que ele faz. Certo? Tá? Só para você ter uma ideia, quer ver? Olha, uma equação linear é uma reta, né? Uma equação do segundo grau é uma parábola. Uma equação do terceiro grau é uma coisa assim, sobe, desce, depois sobe. Claro? Né? Sobe. Existem trabalhos que fazem equações do grau 30, para descrever um fenômeno biológico. Ou seja, ela tem 29 dobrinhas assim. Gostaria que vocês me mostrassem um fenômeno biológico que segue esse padrão. Fora o ritmo cardíaco, né? Que ele vai, certo? Fora o ritmo cardíaco, quero saber qual fenômeno biológico que segue um modelo deste. Vai ser difícil, né? Mas são modelos importados, geralmente dos Estados Unidos. Certo? O fulano montou um modelo lá, tá, e vamos aplicar. Nesse contexto assim, dos países em que nós nos incluímos, assim, em desenvolvimento econômico, não seria o caso de estarmos voltados para nós mesmos, para os nossos problemas, a preocupação de montagem a construção de teorias que tivessem os problemas daqui, né, por exemplo. Então, se os transgênicos, por exemplo, os transgênicos são aplicados na agricultura brasileira, qual tipo de pesquisa seria interessante para nós? Quer dizer, eu acho que as pesquisas deveriam ter já saído do problema. O problema voltado para a nossa realidade. Então, a saúde humana nos importaria sobre esse aspecto? Ou isso é descartado também? É isso. Mas eu tenho receios de que esse movimento sobre eu não sei se também isso aí é uma falácia. Se todos os produtos geneticamente modificados têm problemas em relação à saúde humana. Isso também pode ser também uma falácia, mas enfim. São voltados para valores econômicos, as plantações, com a venda de sementes e tal, com todo esse monopólio da Monsanto, mas esse outro aspecto da saúde humana não está no jogo, mas poderia estar. Será que é o caso aqui no Brasil a gente pensar nisso? Esse é um modelo político, né? Certo? Ou seja, no Brasil vamos adotar uma política assim, assim, assado. Se não fizer isso, o mercado não faz. O mercado faz isso. Claro? O mercado faz isso. Vamos pegar não sou da área, né? Mas, por exemplo, o Butantan. O Butantan creio que está fazendo um esforço enorme para produzir vacinas, não é isso? Não é em todo o país que se faz isso. Não é grande, mas é considerável. Né? Mas isso é uma vontade política que tem que ser definida. Se você deixar o mercado fazer, o Butantan fecha. Certo? Então, é uma vontade política. Nós vamos fazer os medicamentos, nós vamos produzir medicamentos, nós vamos produzir tecnologia. Essa é uma opção política. É uma opção política. O mercado não resolve isso. E nós tivemos casos já no Instituto Manguinho, que agora acho que é Fiocruz, não é isso? Por muito tempo fez pesquisas voltadas para os interesses nacionais. Certo? Porque, por exemplo, o Brasil, outro país, aposta, ou parece apostar, numa agricultura
base desses novos produtos, né? É preciso entender o caráter aí político e econômico do Brasil, né? Uma construção, na verdade, histórica do país. Nós temos um país de grande propriedade, né? Onde esse tipo de pacote é interessante para aquelas pessoas que têm áreas grandes, né? E, evidentemente, nós temos escolas de economia que foram formadas atendendo, sobretudo, esses interesses e esse perfil de sociedade. Né? Você, se for, por exemplo, para a Europa, né? Na Europa existe em muitos países sistema pequena propriedade, cultura japonesa. Então, na Europa, em muitos países, e na sociedade como um todo, né? Não se admite os produtos transgênicos. Então, existem duas coisas aí. Existe a primeira coisa, uma coisa que existe um procedimento científico que permite trabalhar com os genes. Tá? E para que nós vamos usar esse procedimento? Nós vamos usar esse procedimento em benefício da concentração econômica, e é por isso que a questão é seguinte. Ou nós vamos usar esse procedimento, por exemplo, para lidar com problemas de saúde. Tá? Então, foi feita uma pesquisa, por exemplo, na Europa, e perguntaram às pessoas, aos cidadãos, o que eles achavam do uso da técnica para fins medicinais, né? Para melhorar a saúde das pessoas. A maioria aceita, mas não aceita para alimentação. Então, aquela discussão que foi colocada pelo professor Fábio toca nesse assunto, ou seja, é preciso que a sociedade, e aí nós temos um problema sério, né, na sociedade brasileira, por causa do diferencial, da complexidade, do fato de as pessoas não terem a possibilidade de participar da discussão, né, mas é fundamental que haja um nível de discussão dessas novas tecnologias que estão colocadas aí. Essa genética, nanotecnologia e outras coisas. Né? Infelizmente, nós temos tendência, e isso também é explicado pela nossa situação, né, a simplesmente incorporar esses produtos. Né? Então, por exemplo, esse milho é um milho que foi feito e produzido para o mundo como um todo. Né? Ele não tem nenhum tipo de, vamos dizer, afinidade com a nossa realidade, com as nossas condições naturais. É um negócio completamente alienígena, né, à sociedade e ao meio ambiente brasileiro. Então, as polêmicas, elas são explicadas por uma sensação de risco que as pessoas na sociedade vivem e cobram uma explicação. Então, a ciência hoje, ela precisa também, o cientista, a prática científica, em vez de complicar, precisa usar uma linguagem mais acessível, para que as pessoas possam participar, né, e, vamos dizer, crescer de conhecimento e poder tomar as decisões. Tá? Existem coisas interessantes em outros países, discussões entre cientistas que são a favor ou contra de determinado uso, né? Com participação de cidadãos que depois votam se vai usar determinada coisa para isso ou não, entendeu? Então, existem experimentos de envolvimento da sociedade na discussão aí do uso da ciência tecnológica. Continua aberto. Só gostaria de lembrar que não estou desestimulando vocês a fazer ciência. Certo? Só estou lembrando que fazer ciência é difícil. É difícil. Então, quando for fazer,
se lembrar dessas coisas, certo? O Pablo disse que não é descontextualizado, ou seja, um experimento de X contra Y. Eu ficaria muito contente se o experimento de X contra Y, né, fosse feito de acordo com o padrão. Eu já estaria muito satisfeito. O Pablo quer mais, né? É um experimento contextualizado. E eu digo, olha, se assim já é difícil, contextualizado, então, é muito mais complicado. Tá? É muito mais complicado. Tá? Terminamos por aqui? Eu? Tem mais coisa para falar, mas eu vou parar. Não. Bom, então, falando esse negócio, eu parei de ler tese hoje, corrigir, isso é uma coisa séria. Que a gente acha que não existe, né? Eu estou vendo na minha filha agora, que tem 12 anos e faz a escola, ela não aprende mesmo português, né? Eu parei de ler porque não dá para entender, mas as pessoas não sabem escrever. Então, é um problema sério, né? Então, você vai passar raiva mesmo, então essa história de corrigir, riscar tudo hoje, então teria que reescrever tudo, né? Então, a gente tem que alertar isso, quer dizer, a gente fica pensando que é brincadeira essas coisas, mas hoje, 99% do que a gente lê em língua portuguesa, pelo menos, que eu sei um pouco, é terrível, horrível, né? Infelizmente. Existe um exercício prático, eu sou muito da ação, né? Ó, não adianta vir aqui falar, sou do fazer, né? Então, um bom exercício é o seguinte, você escreve e pede para alguém ler. Você faz o contrário, quem lê depois escreve para ver se dá para entender. Entendeu? Esse é um bom exercício. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e escreve outra. Ah, mas não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis. Então, vamos colocar um outro exercício, é o seguinte, vamos fazer frases curtas. O livro está sobre a mesa. O livro é azul. Quando começa a frase assim, João comprou uma casa que era amarela, que era do primo. Você pode esquecer. Tá? Quiser, eu já abro uma conclusão aqui, nós vamos ler a conclusão. É confusão na certa. Frases compridas, frases erradas. Então é melhor você fazer uma frase simples. Aliás, em lógica, né, as proposições são assim, afirmativas ou negativas. João é pintor. João não é pintor. Desculpe falar aqui, mas é muito chato. Mas ela não dá margem a erro. Quando você começa a misturar, começa a dar confusão. Quer ver um exemplo? Fala assim, João é pintor, aluno ou jogador de futebol. O que dá para entender aí? João é pintor e... O que eu tinha falado? Aluno ou jogador de futebol? Começa a ficar com... Aqui não tem uma lousa aqui, né? A linguagem matemática, você põe os parentes, não é isso? Você põe os parentes e está resolvido. Então você não sabe se o E liga um conjunto ou liga a próxima palavra. Certo? Então quando você coloca E ou, dá confusão. E tem muito nas teses assim, eu vejo a agronomia, diz assim, olha,
o nitrogênio aumentou o peso das folhas, o tamanho das folhas, o raio das folhas, o tamanho das raízes. É isso? Se uma dessas proposições for falsa, uma dessas subproposições for falsa, o conjunto todo será falso. Não é isso? E se uma for falsa, o conjunto todo é falso. Para se evitar isso, o que faz? Né? O adubo faz a planta crescer. Ponto. Outra frase. O adubo faz a planta mais produtiva. Ponto. Certo? Quando você junta tudo com E, uma delas errada torna tudo errado. Se você colocar o ou, é mais confusão ainda. Se você colocar o não, é mais confusão. Certo? Né? Então, a linguagem de frases curtas é muito mais segura. Não é bonita. Não é bonita. Mas é segura. Tá? Esse é um exercício simples. Pode pegar qualquer trabalho que vocês estão fazendo e veja as conclusões lá. Se tiver 2, 3, 4 verbos, você pode esquecer, viu? Pode esquecer que está com problema. Se tiver e, ou, tem problema. Tá? Pode perguntar. É que eu queria dizer que no problema que ela colocou da aprovação das teses, uma outra coisa muito importante, além de professor com falta de tempo, é pelo fato dele ser muitas vezes convidado, que é o caráter que ela estava colocando de falta de imparcialidade, porque quando ele é convidado, ele não vai querer falar mal do trabalho que foi o amigo dele que orientou. E além disso, se ele falar mal, se ele for muito crítico, as pessoas vão comentar, ele não vai mais ser chamado como agora de defesa, ele vai começar a perder as linhas dele do currículo lá. E ele vai ser considerado improdutivo, porque ele não participa da banca, e aí ele não tem bolsa, aí ele não tem financiamento e não tem. É a bendita produtividade. Você tem que ser produtivo. Tem que ser produtivo. Não é? Então, olha, a situação não é simples de resolver. Não é simples. Eu ficaria muito contente se aqui nessa classe, nessa turma, surgisse alguém que falasse: olha, professor, dá licença, professor. Posso expor uma ideia? Né? Vou contrariar o senhor, mas eu gostaria de expor. Não estou falando mal. Eu gostaria de expor. Certo? É assim que surgem ideias brilhantes. Tá? As ideias brilhantes surgem desse jeito. Se você só aceitar as ideias dos outros, não vai surgir ideias brilhantes. Não surge ideias brilhantes. Só para você ter uma ideia, quando Einstein propôs a sua teoria, o que ele era? Ele era pesquisador? Ele era professor de universidade? O que ele era? Hã? Não, ele era funcionário do departamento de patentes da Suíça. Ele era físico, mas trabalhava, se não me engano, no departamento de patentes da Suíça. Certo? Ele só foi convidado depois que expôs as suas ideias e teve muita crítica. Muita crítica. Certo? Então, o valor, para mim, o valor desse homem está não na sua teoria, mas na coragem que ele teve de expor, ele é um funcionário, não do Instituto de Pesquisa, expor uma ideia revolucionária. Certo? E mais do que isso, propor um experimento para provar suas ideias. Qual que é esse experimento? Tenho que propor um experimento para provar que energia é igual a massa. O que eu faço?
O que eu faço? Preciso provar, né? O que eu faço? Então eu digo, olha, se a gente não tem ideia, a pesquisa não caminha. Eu preciso ter ideias, certo? Que experimento eu posso fazer para provar a teoria de Einstein? Como é que foi provada a teoria? Ele usou um fenômeno natural chamado eclipse, não é? Isso? Que o Sol ficou escondido, mas atrás do Sol tem estrelas, não é isso? Então ele fotografou as estrelas atrás do Sol, que estavam atrás do Sol. Se a teoria de Einstein estivesse certa, as imagens na chapa fotográfica deveriam mostrar as estrelas em posições diferentes do que elas estariam se não estivesse passando perto do Sol. Ou seja, o Sol atrai a luz das estrelas, desviando a sua trajetória. Certo? É isso. Vou lembrar que outra coisa do César Lattes. César Lattes, quando recebeu um convite para estudar nos Estados Unidos, ele ficou encantado com os americanos. Era laboratório, era dinheiro, tudo que ele precisava, ele ficou encantado. Aí, voltando ao Brasil, ele foi encarregado de montar um laboratório. Ele disse o seguinte, olha, mais do que laboratório, nós precisamos de gente pensante. Porque os americanos estão com laboratórios abarrotados, mas fazem cada barbaridade lá que vocês não imaginam. Certo? Tem balança, tem isso, tem... então vamos fazer. Fazer o quê? Vamos fazer um experimento para quê? Não sei para quê, mas vamos fazer. É isso que dá. Certo? Para provar a sua teoria, acho que é dos neutrinos, não é isso? O que ele fez? Foi nos Andes, num lugar bem alto, livre de nuvens, para provar a sua teoria. Tá certo? Então a gente não precisa de muito dinheiro. Precisa sim de dinheiro, mas precisa mais de ideias. É a ideia que precisa. Sem ideias, nós vamos copiar as bobagens que os outros fazem. É isso. Chega, né? Muito obrigado, professor Toshio. Obrigado pela experiência também de deixar aqui para a gente esta oportunidade de montar esse espaço, para construir junto, socialmente esse espaço. A palestra do professor Toshio, bate-papo, interação, foi a questão da teoria crítica, embora não tenha falado da teoria crítica, o professor Aloysio vai falar, certo? Mas a ciência como prática social ficou claro para a gente a importância e os cuidados que nós, no campo da ciência, vocês, né, todos nós estamos no campo da ciência, estamos trabalhando, buscando conhecimento para depois aplicá-los, lembrar desses dois contextos, né? E principalmente na área da saúde, a importância de aplicar os conhecimentos, né? Muitas vezes estão consolidados contra a teoria da radioatividade, das bombas atômicas, ou estão e nós estamos realmente copiando sem fazer a nossa parte, a parte crítica, né? Então, acho que está valendo nosso espaço desse primeiro curso de atualização, de trabalhar a possibilidade de montagem desse espaço crítico, trazendo esta segunda perspectiva, além daquela do professor Pablo, filosofia e valores. Aqui agora, então, trabalhamos a teoria crítica, a ciência como prática social. No próximo encontro, vai haver uma pequena modificação, por conta do professor Alfredo, que no dia 4 não vai poder estar, como está na programação, estar por aqui. Então, houve uma troca, que ele virá amanhã, então, no dia 28, e
trabalhar uma outra perspectiva em ciência, que é a auto-organização. Então, e depois retomaremos no dia 4 com a teoria crítica, essa perspectiva mais sociológica da prática científica. E, por fim, no dia 5, na próxima semana, a teoria do caos e da complexidade. Então, se nós cumprirmos essa tarefa de deixar 4 perspectivas para vocês, como uma forma de olhar a ciência e a prática científica, acho que é um avanço dentro da academia, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer aqui como cientistas, né? Esperamos, então, não vamos cobrar prova nenhuma de vocês, mas a prova vai ser, finalmente, nos dias dos problemas em discussão que nós propomos, que é a experimentação animal na educação e na pesquisa. Eu espero que vocês participem utilizando esses argumentos que estão sendo colocados aqui, né? Controvérsias sobre os transgênicos, que já começamos a ter um pouquinho aqui, mas ligados à questão da saúde humana. Eu acho que essa ponte não se faz, então, a Faculdade de Ciências Agronômicas fica isolada da Faculdade de Medicina, e aí, quem sabe, podemos fazer essa junção aqui nesse campus das ciências da vida, né? Ciências da saúde. E, por último, racionalidades médicas, vários tipos de racionalidades médicas, que também não são valorizadas dentro da academia, outras racionalidades, que interessam particularmente aos médicos. Então, vamos agradecer a todos que estão aqui, vieram, participaram e também ficaram até o final. Esperamos vocês amanhã.